Vamos abrir as nossas Bíblias com essa mesma alegria no Evangelho segundo Marcos. Nós estamos aí nas últimas semanas, nos últimos domingos, conhecendo alguns textos do Evangelho de Marcos que estão relacionados a esse tema que a gente tem tratado, de crer que Jesus no nosso barco, se Jesus estiver no nosso barco, tudo vai. Então a gente está tratando desse tema e eu quero continuar. Nós já lemos Marcos no capítulo 4, a partir do versículo 35. Nós já lemos Marcos no capítulo 5, a partir do verso 21, que foi a semana passada. E hoje nós vamos abrir aqui em Marcos no capítulo 6, a partir do verso 45. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45. Mais uma vez é uma passagem aqui, um texto sob a visão de Marcos, falando novamente de Jesus enviando seus discípulos em um barquinho. Marcos capítulo 6, versículo 45. Você achou aí? Vamos ler então. O texto fala assim: logo em seguida obrigou os seus discípulos. Esse texto fala obrigou, essa tradução fala obrigou os seus discípulos. A minha fala insistiu ou obrigou os seus discípulos a entrar num barco e passar adiante. Da outra vez era passar para o outro lado. Hoje é passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Vamos fechar os olhos? Pai, nós te agradecemos hoje, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em teu santo nome, para aprender de ti, para prestar culto e adoração ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Te dou graças, Jesus, por cada família, por cada lar representado nessa noite, por cada um dos teus filhos ou filhas que vem à igreja para estar mais perto de ti, para te buscar, para te conhecer, para te ouvir. Que o Senhor fale ao coração de cada um deles, que o Senhor fale ao coração de cada uma delas, que o Senhor ministre a nossa vida, nos encha de fé, de alegria, de esperança, de convicção, de que o Senhor tem trabalhado a nosso favor, de que se crermos, veremos a tua glória. Ministra, Jesus, daqueles que chegaram aqui hoje com dificuldades, com dilemas, com situações difíceis. Ministra a vida deles nessa noite, para que eles saiam daqui hoje para viver o teu milagre, para que eles saiam daqui hoje movidos por fé, para ver toda a situação adversa se tornar situação favorável, em o nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Então, nós voltamos aqui ao texto onde fala que Jesus insistiu, ou Jesus obrigou que os discípulos entrassem no barco e passassem adiante, fossem para o outro lado, fossem para Betsaida. E aí Jesus se despede deles. O texto fala no versículo 46, Jesus se despediu deles e foi orar. Então Jesus os obriga ou insiste para que eles entrem no barco. Jesus havia acabado, esse texto aqui é posterior ao milagre da multiplicação dos pães, aquele milagre tão conhecido, que Jesus multiplica os pães e peixes e alimenta milhares de pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos, alimenta milhares de pessoas. E aí, posterior a isso, enquanto ele ainda estava se despedindo da multidão, imagina, depois disso, a multidão não queria deixar Jesus, a multidão queria levá-lo já para coroá-lo como rei. E aí Jesus fica ali mais um pouco, pede para os seus discípulos, entrem no barco, insiste, ou nessa tradução aqui atualizada, diz que ele os obriga, entrem no barco, e vão para o outro lado, e sigam adiante. E quando eles fazem isso, Jesus os deixa e vai orar. E aí a Bíblia fala no versículo 47, que ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. Então, Jesus se despede, eles obedecem, entram no barco e começam a remar. E aí, eles, chegada a tardinha, estavam no barco, no meio do mar, e ele sozinho em terra. Ele estava ali orando. E no versículo 48 diz:
ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, vamos ver como diz ali, pela 4ª vigília da noite, foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Então vamos tomar um tempo agora nesse texto, porque aqui tem umas revelações, tem ensino e direção para a nossa vida. Então até aqui tudo bem, Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes, tinha muita gente querendo falar com ele, querendo tocar nele talvez, e Jesus se despede das multidões e no mesmo tempo diz para os seus discípulos: entrem no barco, sigam em frente. Eles fazem isso, e aí, isso aí era tarde, no final da tarde, e eles entram no barco e começam a remar, e Jesus em terra começa a orar. E aí a gente chega no versículo 48, que diz que Jesus observou que eles estavam fatigados, cansados, porque o vento era contrário, e isso já era pela 4ª vigília da noite. Os judeus, eles, não sei se fazem isso até hoje, mas pelo menos nesse registro bíblico, eles separavam a noite em 4 vigílias. Então era das 6 da tarde às 9, das 9 à meia-noite, 2ª vigília, da meia-noite às 3, 3ª vigília, e das 3 às 6 da manhã, a 4ª vigília. Eles separavam as 12 horas noturnas em 4 períodos de 3 horas cada um. Então quando a gente lê 4ª vigília, significa que era entre 3 e 6 da manhã. Lembre-se que eles entraram no barco à tardinha, o texto diz, no final do dia, talvez no pôr do sol, mas antes do início da noite. Jesus em terra orando, e Jesus olha para eles, eles estavam distantes, mas Jesus percebe que eles estavam cansados, porque eles estavam remando, possivelmente, desde o início da noite, até as 3 da manhã, e ainda não haviam atravessado o mar na direção que eles estavam indo. Eu procurei, em uma pesquisa, saber quanto eles tinham remado. Eles tinham remado cerca de 5 a 6 quilômetros. É muito pouco para se remar durante uma noite quase inteira. Imagine aí, então, das 6 da tarde. Eles entraram no barco antes, mas vamos lá, 6 da tarde, até quem sabe, 4 horas da manhã, ou 5 horas da manhã. Eles ainda estavam remando, e só tinham remado cerca de 5 ou 6 quilômetros. E aí Jesus explica, esse texto explica, que isso estava acontecendo porque o vento lhes era, pois é. Agora, quando a gente observa o primeiro versículo que nós lemos aqui no 45, diz que Jesus, que os coloca no barco, obriga ou insiste para que eles sigam em frente. Eles estavam debaixo da ordem de quem? Quem havia os mandado? Quem havia insistido? Quem havia os obrigado para que eles entrassem no barco e fossem adiante? Foi quem que fez isso? Pois é. Agora, eles estão em obediência, estão cumprindo o propósito, estão dentro do chamado, porque foi Jesus quem os chamou, foi Jesus quem os comissionou, e foi Jesus quem os enviou. Então Jesus os envia, sigam adiante, por esse caminho, entrem no barco, vão para Betsaida. Eles estavam fazendo exatamente o que Jesus disse, mas um certo ponto da noite, Jesus observa que esses discípulos, no cumprimento do propósito, da direção, da insistência ou da obrigatoriedade, eles estavam encontrando ventos contrários. É impressionante porque às vezes a gente pensa que se eu fizer tudo que Jesus manda, tudo vai ser fácil. Muitas vezes a gente se engana pensando assim: se eu fizer tudo que Jesus mandou, o mar vai se abrir para eu passar. Não é essa concepção que muitas vezes a gente tem? Se eu fizer tudo que Jesus está dizendo, o vento vai cooperar para que eu vá mais longe e mais depressa. A gente sempre tem essa percepção.
Eu não sei se você já teve que encarar vento contrário. Eu não estou falando de maneira figurada, mas de uma maneira real, de ter que encarar o vento contrário. Eu me lembro de uma vez que eu fui à praia, nós ficamos uma semana na praia, na casa de uma tia da apóstola, e aí eu peguei lá, um desses dias, uma bicicleta. Fazia muito tempo que eu não andava de bicicleta. E aí eu subi na bicicleta, fui para a areia do mar e comecei a pedalar. E eu falei, poxa vida, eu estou muito bem de forma. Eu estou muito bem, porque eu fui pedalando, uma hora eu parei, olhei para trás, na praia, principalmente aqui no litoral sul, a gente sempre tem um prédio como referência, né? Porque você está tomando banho de mar e o mar vai te levando. Então você sempre, olha, nós já estamos longe, a gente sai e volta, sempre tem um prédio de referência. Parei a bicicleta, olhei para o prédio de referência, que era da esquina da casa, falei, poxa, já pedalei muito, mas estava fácil, estava gostoso. E aí eu montei a bicicleta outra vez, continuei pedalando. Eu devo ter pedalado uns 8, 10 quilômetros. Pedalado não, porque eu estava tão bem fisicamente aquele dia, que eu dava 2 pedaladas e parava de pedalar, e eu falava, poxa vida, eu estou bem, estou muito bem. Dava mais 2 pedaladas, e só aquela brisa gostosa. Aí, falei, poxa, agora é hora de voltar. Aí, virei a bicicleta e fui voltar. Meu irmão, aí eu descobri que eu não estava em forma coisa nenhuma. O que estava acontecendo? O vento era favorável. E meu irmão, e pega uma costa desse tamanho aqui, ó. Parece um barco à vela. Se a camisa é folgada, ó. Na hora de voltar, meu irmão, eu virei a bicicleta, dei 2 pedaladas e parei, e a bicicleta parou. O que está acontecendo? Onde está a minha força? Ninguém nem cortou, ninguém nem passou a navalha no meu cabelo. Coisa que é meio impossível. Aí eu percebi que não era eu que estava bem. O vento era favorável. Tentei pedalar mais algumas vezes. Pedalei talvez por uns 50 metros. Desci da bicicleta e fui empurrando. Aquele dia foi triste para mim. Vocês estão rindo, mas foi triste para mim aquele dia. Porque eu estava tão animado. Eu estava pensando, quando eu voltar para São Paulo, eu só vou andar de bike. Não vou nem andar de carro mais. Porque é muito fácil. E aí eu desisti disso. Então, quando o vento é favorável, significa que as coisas vão fácil. A gente vai para o lugar de destino com facilidade. A gente não tem que fazer nem tanta força, porque as coisas vão acontecendo naturalmente. Quando o vento é favorável, tudo contribui. As coisas vão se encaixando. Você já deve ter vivido momentos na sua vida em que as coisas iam se encaixando. Você dava uma pedalada e parece que vinha alguém e dava mais 2 ou 3. Quando as coisas vão dando certo. Quando parece que o mundo conspira a seu favor. Você pensa e acontece. Quem já viveu isso? Essa fase boa da sua vida? Glória a Deus, até o dia que você casou. Não é verdade? Aí casou e as coisas mudaram. Então, tudo fácil, tudo cooperando, tudo indo ao seu favor, tudo indo ao seu encontro, você ora, e no outro dia o milagre está lá. Meu irmão, esses momentos na vida são deliciosos para ser vividos. Momentos em que a gente ora, e o milagre acontece com rapidez. Momentos que a gente clama ao Senhor, e Ele abre as portas. Naquele momento em que Deus nos surpreende. Esses momentos são deliciosos para ser vivido. Quando tudo dá certo, quando você pode deitar e dizer, está tudo certo, as contas estão pagas, eu tenho uma reserva financeira no banco, os meus filhos estão saudáveis, não briguei com a esposa, não brigo com ela já faz 3 meses. 3 meses. Uau! Estou ficando bom nesse negócio de casamento. 3 meses sem uma discussão.
Quando tudo vai bem, a vida da gente fica mais fácil, porque a gente não se estressa tanto. Porque não se estressa tanto, não discute tanto. Por isso que o casamento também vai bem. Por isso que a relação com os filhos também vai bem, porque não tem motivo para estressar com os meninos. As coisas estão caminhando, o vento está soprando a meu favor, o vento é favorável. E essa fase da vida é excelente para se viver. E a gente tem que aproveitar esse momento em que o vento é favorável. E a gente tem que, nesse tempo, tirar todo o proveito. A gente tem que curtir tudo que a gente pode curtir. E a gente não pode deixar de investir. A gente não pode deixar de semear nesses tempos. A gente não pode deixar de plantar nesses tempos. Porque muitas vezes, irmãos, a gente é apto a fazer as coisas certas, como por exemplo orar, jejuar e semear, quando a gente está vivendo uma fase difícil, porque a gente sabe que tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar a Deus, tem que vir ao culto. Não posso faltar no culto, não posso faltar na célula, porque meu casamento está uma coisa, porque os meus filhos estão se perdendo. Porque o vento é contrário, a gente se lembra de Deus, mas quando o vento é favorável, muitas vezes a gente se perde. Porque o vento é favorável e agora eu tenho recursos. O vento é favorável, agora eu tenho novos amigos. Porque o vento é favorável, agora eu tenho outros lugares para conhecer. Porque o vento me é favorável, olha, minha mente abriu. E a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui o texto fala que eles encontraram o vento, se depararam com o vento contrário. Antes de falar de vento contrário, eu preciso falar de vento favorável. Porque eu sei que Deus tem vento favorável na sua direção. E você vai curtir isso que eu estou falando. Eu perguntei quantos já viveram isso. Não foi muita gente que levantou as mãos. Talvez uns 20%. 20% da igreja levantou as mãos dizendo, já tive esse tempo favorável. É muito pouca gente. Mas eu quero que você que nunca teve um tempo como esse, que você tenha. E eu sei que Deus me enviou nessa noite para te dizer, meu irmão, se prepara, porque não vai demorar muito para que você tenha um vento e te impulsione a ir muito mais longe do que você pensava ir quando montou a bicicleta. O vento te levou muito mais longe, você chegou muito mais longe, com muito mais rapidez, eficiência, sem se cansar tanto, porque o Senhor está do seu lado e a seu favor, soprando a sua vitória, o seu êxito e a sua conquista. Se você crê nisso, se alegra e toma posse. Fala, Senhor, eu quero esse vento, eu quero ser impulsionado por esse vento. Esse vento do Senhor, esse ruar do Senhor, esse sopro de Deus, Ele vai soprar a seu favor. Mas eu preciso te alertar, é muito comum, eu vejo isso nesse tempo de ministério, quantas pessoas eu vi que pagaram um preço altíssimo, mas se depararam com fase da sua vida em que o vento veio e soprou a seu favor. Você não precisa nem pedalar, você não precisa nem fazer força, deixa que o vento te leva. Eu estava sob aquela bicicleta só segurando o guidão ali, só controlando para onde eu queria ir, e o vento me levava. De vez em quando, para fazer uma graça, até soltava as mãos assim, sabe, e deixava, só o vento levar. E o vento levou. A gente precisa tomar muito cuidado para não se perder quando isso acontece. Porque eu disse que em tempos favoráveis, muitos amigos se apresentam. Quando aquele jovem de Lucas 15, que pediu para o seu pai lhe antecipar a herança, aquele jovem chamado de filho pródigo, ele recebe a herança do seu pai, mesmo não sendo o tempo de recebê-la, ele pega esse dinheiro e vai. Com certeza, ele teve muitos amigos para consumir aquele dinheiro, que um dia acabou, porque acaba. Muita gente se esquece de quem esteve com ele nos dias difíceis. Porque amigo para mim não é aquele que está comigo nos dias de êxito, nos dias de lucro,
não é aquele que está comigo no dia que eu tenho condições. O amigo é aquele que está com a gente em tempos difíceis. Aí que a gente identifica quem realmente é parceiro. Aí que a gente realmente identifica quem realmente a gente pode contar e confiar. É quem está com a gente nos dias difíceis. E às vezes a gente se equivoca com isso, porque no momento difícil, no momento que o vento é favorável, no momento que as coisas estão fluindo, que estão acontecendo, que você está prosperando e rompendo, se aproximam pessoas de você, que querem mudar seu foco, a sua visão, a sua percepção, querem te levar a uma outra realidade que não é a sua. E tem muita gente que vai, tem muita gente que se esquece. Tem muita gente que fala, esse lugar me foi bênção, até aqui, agora eu estou em outro nível. E eu preciso seguir adiante. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento. A gente não pode virar as costas para aquilo que nos for a bênção. A gente não pode abandonar aquilo que nos ajudou a chegarmos e nos tornarmos quem somos. Mas quando o vento é favorável, às vezes a gente se esquece. Só que a vida, meu irmão, e essa vida que nós vivemos aqui, e eu acho que ela será sempre assim, até para que a gente possa confiar em Deus, porque senão não teria sentido. Essa vida vai ter muitos altos e baixos. O povo aí fora diz assim, o mundo dá volta, ou dá voltas. Então o que é hoje pode não ser amanhã. Quem está em cima hoje pode estar embaixo amanhã. Isso não é para um ou outro, eu penso que isso é para todos, e a gente precisa vigiar. E é com Jesus a gente pode vencer sim, mas com Jesus e na obediência a Ele, não significa que a gente não vai se deparar com o vento contrário. Esses discípulos já tinham vivenciado, eu falei para vocês, nós lemos aqui há 2 semanas atrás, Marcos 4,35, um milagre poderoso de Jesus, que estava dormindo no barco, dizendo ao mar para se calar, e o mar se aquietou. E agora eles se deparam com uma situação parecida outra vez. E nesse meio tempo, entre uma dificuldade no barco e essa que nós estamos lendo, nós vimos na semana passada eles vivenciando a filha de Jairo, que estava morta, ressuscitando. Eles presenciaram aquela mulher com fluxo de sangue sendo curada imediatamente. Nesse meio tempo, entre uma dificuldade no seu barco e outra dificuldade no barco, eles viram, que nós não falamos sobre isso, ou pelo menos não ministramos sobre isso, mas eu já falei hoje, eles viram o milagre da multiplicação dos pães, alimentando milhares de pessoas. Então eles tiveram momentos de dificuldade, depois viram Jesus operando grandemente, fazendo muita coisa, até ressuscitar uma menina, multiplicar pães e ser capaz de alimentar milhares de pessoas. Haviam mais de 5.000 homens, foram mulheres e crianças. E aí depois eles entram no barco de novo, mas eles estavam em obediência. Porque tem gente que pensa, a vida é difícil, é só quando a gente está lá no mundo. Lá é mais difícil com certeza, porque lá a gente não tem esperança em nada. Lá a gente vive pelo que o vento do mundo nos impulsiona. Como é que vai a vida? Vai levando. Assim é a vida de quem não tem Jesus. Agora, quando nós temos Jesus, a gente tem, e precisa ter, direção. A gente precisa caminhar em obediência. Mas isso não nos isenta de termos dias melhores e dias nem tantos. Esses dias melhores a gente louva a Deus, porque reconhece, foi Deus que fez. Esses dias melhores a gente vem em conta testemunho, foi Jesus que fez. Eu não podia, mas agora posso, porque Jesus mudou a minha vida, como o testemunho que vocês viram aqui. Porque Jesus me curou. Então quando a gente está em cima, a gente reconhece quem Ele é, e agradece, e o honra. Eu estou falando de um comportamento saudável, de um comportamento de quem realmente se converteu. Voltando um pouquinho aqui a Gênesis, quando o Senhor fala com Abrão no livro de Gênesis, quando o Senhor chama esse homem, o Senhor lhe faz promessas e ele peregrina por muito tempo sem ver as promessas se cumprir. Mas quando ele de fato se converte ao Senhor, ou tem um encontro verdadeiro com o Senhor,
O Senhor lhe falou algumas vezes? Olha para o céu, quantas estrelas. Em outra ocasião, o Senhor falou para ele: veja a areia do mar. Quantas estrelas, falando do tamanho da sua descendência. Veja a areia do mar, assim será a sua descendência. Para falar da mesma coisa, Deus chamou ele para olhar para o céu e olhar para o chão. Para falar da mesma coisa. De como ele seria próspero sobre a terra. De como seria grande a nação que sairia dele. Olha para o céu e olha para a terra. Olha para o céu e veja o que Deus vai fazer. Mas olha para o céu e se lembra que você tem um Criador. Lembre-se que você tem um Senhor. Nos dias que estiver tudo bem, olhe para o céu e lembre-se que isso só é possível porque há um Deus sobre a sua vida, há um Deus sobre a sua casa, há um Deus sobre a sua família. No dia que estiver tudo bem, não esqueça de olhar para o céu e bendizer o nome dEle e glorificar o nome dEle. E no dia que estiver ruim, que você está cabisbaixo, porque no dia que está bem, a gente tem, ergue aqui, precisa tomar cuidado com isso. Então nesse dia, olhe para o céu e reconheça, agradeça, louve ao Senhor, glorifique o nome dEle, de todas as maneiras que você puder. Quando está difícil, olhar cabisbaixo, olhando para a terra. Aí a gente precisa olhar e saber, eu sou pó. Se não for Ele na minha vida, eu não sou nada. Mas, ao olhar para a terra, olhar para a areia, na dificuldade, no caso de Abraão, mesmo na dificuldade, você veja que aqui dessa dificuldade, você tem promessas para vir sobre a sua vida. Mesmo nessa dificuldade, olha aí, está a cabeça baixa? Olha aí, consegue contar esses grãos de areia? Olha aí, está vendo? Assim será a sua descendência. Mesmo de cabeça baixa, que você possa estar, hora ou outra, triste e chateado, mesmo olhando para o chão, não se esqueça que Deus tem promessa sobre a sua vida. E aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Deus vai cumprir as promessas dEle na sua vida. Então, meu irmão, creia, toma posse, faz valer essa palavra na sua vida. Faz valer essa palavra. Tem humildade. Olhar para o chão, muitas vezes também, pode ser sinônimo de humildade, de quem sabe que não sou eu. Nunca entre nessa roubada de pensar, sou eu, porque eu fui, porque eu fiz, porque eu sou. Nunca entre nessa roubada, sempre saiba e declare que é Ele, é Ele, é Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Dá um aplauso a Jesus. Tudo na sua vida seja para Ele, por Ele. Estando em alta ou estando em baixa, é importante que a gente saiba continuar firme no Senhor. Não deixe os ventos favoráveis fazer você pensar, eu estou bem fisicamente. Reconheça que isso só está acontecendo porque é um sopro divino te impulsionando. Naquele dia na praia eu aprendi uma lição. Não era eu coisa nenhuma, era o Senhor me propiciando aquele momento tão bom, de poder seguir em frente sem muito esforço, com muita agilidade, com muita eficiência e sem se cansar. Tudo favorável.
Isso vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Mas você precisa estar alerta e atento. Quando esse dia chegar, que tudo estiver bem, permaneça firme, clamando e pedindo direção para o Senhor, para que, se está bem hoje, também esteja bem amanhã. Mas caminhar com Jesus significa que há vento favorável, sim, mas também não podemos deixar de esquecer que podem haver ventos contrários. Qual a diferença de passar por ventos contrários com Jesus e fora de Jesus? Na obediência e na desobediência, no lugar que Deus nos colocou ou fora desse lugar. Qual a diferença? A diferença é que tem alguém que está no controle de tudo, e que até o vento e as tempestades se submetem a ele. Por isso, é melhor estar no barco que ele nos obrigou a entrar, ou que ele nos insistiu para entrar. Meu irmão, muitos de nós chegamos a Jesus quase que por uma obrigação, quase porque fomos obrigados. Ou fomos obrigados pelos pais, no caso de jovens e de adolescentes, e de pessoas que estão aqui na igreja hoje, que chegaram obrigados. Você tem que ir, menino, você vai, menina. Se você não for, você vai ver. E muitos vêm obrigados. Foram obrigados por outras pessoas. E muitos de nós chegamos obrigados por uma situação. Porque estava perdendo o casamento, porque estava se acabando nas drogas, por esse fator ou por um outro, porque tinha uma enfermidade que estava destruindo a sua vida, e o seu tempo de vida era curto, e você disse, a única oportunidade que eu tenho, a única chance que eu tenho é ir para a igreja. Então a gente pode ter chegado a Jesus, porque fomos obrigados. Mas ainda que seja assim, estar nesse barco é o melhor lugar, o lugar mais seguro que nós temos. Porque esse barco, meu irmão, tem alguém no controle dele. Você viu que Jesus os obrigou a ir e foi orar. Jesus não entrou com eles. No texto lá do capítulo 4, Jesus estava dormindo, estava com eles. Nesse texto, Jesus não entrou, porque agora Jesus não estava dormindo, Jesus estava orando. E Jesus orando ou dormindo, meu irmão, o melhor lugar para estar é onde ele diz, entra aí e vai. Esse é o melhor lugar para estar, indiscutivelmente. E Jesus estava orando, mas olhou para eles e percebeu que tinha alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque essa hora era para eles estarem já do outro lado, e eles ainda estão no meio do mar. Esse mar é o mar da Galileia, que não é um mar de verdade. É um grande lago, mas por ser tão grande, era chamado de mar. E eles ainda não haviam atravessado, porque se a gente fala atravessar um mar, você pensa, meu Deus, atravessar o mar de barco, remando, é impossível. Está falando de um grande lago. Nós conhecemos quando fomos a Israel, inclusive andamos de barco sobre ele. E eu fiquei lá andando de barco, só falando, Jesus, não precisa de tempestade, assim está bom. E eles estavam lá nesse barco, mas o Jesus que o enviou, estava de olho neles. Meu irmão, se você estiver enfrentando tempestade, se você estiver enfrentando o tempo contrário, o Jesus que te enviou está de olho em você. Agora, se você estiver fora do propósito e fora da vontade, aí você se cuida. Eu disse que havia uma diferença entre estar no barco que Jesus te colocou ou não. Se você está no barco que Ele te colocou, te obrigou, insistiu que você entrasse, e até mesmo que você tenha entrado por obrigação, eu vou entrar, então. Entrou por obrigação. Haja o que houver, Ele estará de olho em você. Ele estará cuidando de você. Ele estará zelando por sua vida. E esse vento pode soprar até muito forte, mas esse vento não vai impedir que você cumpra o propósito. Talvez você vai ter que remar um pouco mais, talvez vai demorar um pouco mais, talvez não chegue na hora que você previu, que você esperava que chegasse, mas você vai conseguir, em nome de Jesus, porque Ele mesmo vai fortalecer os seus braços, e nessa noite Jesus está fortalecendo braços e pernas. Esse vento não vai te impedir que o propósito dele se cumpra na sua vida. Se você recebe, toma posse
no seu coração, em nome de Jesus. Não vai impedir, eu tenho que correr aqui. Então o texto fala assim, olha, o vento era contrário, já era de madrugada. Não se preocupe com o vento contrário na sua direção. Se você está no barco, se você está no propósito, se você está onde Jesus disse que você deveria estar. Ah, o Senhor me chamou para trabalhar na cena, mas é tão difícil. Fica firme, meu irmão. Ah, o Senhor me chamou para esse propósito. Continua, fica firme. Não desista não. Não solta a mão desse remo não. Segura, pega firme. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Se está difícil para você, está difícil para os seus companheiros também. Porque quando a gente rema o barco, a gente distribui o esforço entre a equipe que está no barco. E se está ruim para você, não pense que é só para você. Esse esforço é coletivo. Mas coletivamente nós vamos chegar lá. E nós vamos um ajudando e um suprindo ao outro. E o Senhor nos dará força, nós vamos chegar lá. O importante é que a gente não abandone o nosso chamado. O importante é que você não pare de fazer aquilo que o Senhor confiou em suas mãos para fazer. Se Ele disse, entre, vá para o outro lado, vá. Reme, reme. O Senhor vai fortalecer você. Talvez você chegou aqui nesse domingo com os braços já sem nenhuma força. Com os joelhos sem nenhuma força. Que não sustentam mais você, o seu corpo, ou a caminhada, a jornada que você tem que seguir. Nessa noite o Senhor vai te restaurar. E vai dar força ao fraco. Ele vai te fortalecer. E essa semana, em nome de Jesus, você será um gigante. Você será um guerreiro. Você será aquele que vai e vence. E essa vitória é no nome dele. É no nome daquele que te enviou. Se você crê, então, meu irmão, declara isso através da sua fé. Em nome de Jesus. Versículo seguinte. Então Jesus, o texto aí falou que Jesus andando sobre o mar, foi na direção deles, e quando eles viram a Jesus andando sobre o mar, eles pensaram que era um fantasma e gritaram. A primeira vez Jesus estava dormindo no barco, então no momento de maior dificuldade, acordaram Jesus, e Jesus então foi lá e parou o vento, a tempestade. Agora que Jesus não estava no barco, ele estava enfrentando aquele vento contrário, remando uma noite inteira, uma madrugada inteira, sem praticamente sair do lugar, sem vencer as ondas, sem vencer as águas. 2 remadas para frente, o barco vem um pouco para trás e mais um pouco para frente, naquela luta terrível. E as coisas já não estavam fáceis. Eu imagino que havia um esgotamento físico muito grande. Por mais que eles pudessem revezar o remo, por mais que alguém tivesse tempo para descansar, eu acredito que já pelas tantas da madrugada, eles estavam exaustos. Já deveriam estar exaustos, naturalmente, pela hora que era. Eles já haviam vivido muita coisa no dia anterior. Já era muito tarde. Se eles estivessem só sentados, conversando, já estariam cansados. Mas além disso, eles estavam remando uma noite inteira, depois de um dia de tanta atividade como foi o dia anterior. Então, naturalmente, eles já estavam cansados. Agora, mais ainda, tendo que enfrentar esse vento. Eu disse que tem momentos que tudo conspira a favor, e aqui parece que tudo conspirava contra. E aí, cansados, com sono, com fome, possivelmente, eles tinham comido o pão e o peixe o dia anterior. Ali suando, sem ver resultado, muito esforço, pouca resposta, braço cansado, e talvez não tivesse nem vendo o ponto onde eles deveriam chegar. E aí alguém levanta o rosto e vê uma pessoa caminhando sobre as águas. E ele deve ter gritado desesperado para os demais, porque acreditavam que se tratava de um fantasma. Havia uma superstição popular
judaica que sustentava que o aparecimento de espíritos durante a noite provocava desgraças. E aí, quando eles olham e veem alguém caminhando sobre as águas, só pode ser um fantasma. Só pode ser um espírito aí para acabar com a nossa vida. A coisa já não está fácil. Quando a gente está enfrentando situações assim, eu disse que quando tudo vai bem, parece que tudo conspira ao favor. Você pensa e acontece. Mas quando a gente está enfrentando dias difíceis, quando a gente está enfrentando dias de luta, parece que sempre alguma coisa aparece para atrapalhar mais ainda. E era assim que eles estavam se sentindo, já sem forças, cansados, exauridos, e ainda lhes aparece um fantasma. E eles devem ter ficado muito assustados, eles devem ter ficado com muito medo. E aí então, versículo 50, porque todos o viram e se assustaram, mas ele imediatamente falou com eles e disse-lhes: tende ânimo, sou eu, não tenham medo. Jesus sabia que eles estavam cansados, porque Jesus viu em terra eles remando sem sair do lugar, sem conseguir atravessar o mar, sem conseguir chegar no propósito. Agora, como Jesus sabia que eles estavam com medo agora, Jesus poderia ter gritado: ei, fique tranquilo, podem descansar. Eles estavam cansados no primeiro momento. Mas como agora Jesus sabia que eles estavam com medo, era de se concluir com facilidade que eles estavam muito cansados. Mas Jesus falou com eles, não falou sobre o cansaço. Jesus falou sobre o medo. Sabe por quê? Porque o medo nos faz ver o que não existe. E eles estavam vendo o que não existia. Estavam acreditando no que não era real. Por isso Jesus falou para eles: não tenham medo. Porque o medo pode fazer com que a pessoa tenha uma ação ou uma reação que ela desconhece. E a pessoa com medo pode fazer loucuras. Uma pessoa assustada pode fazer loucuras. Vocês já devem ter visto algum vídeo de uma pessoa que reagiu a um assalto. E depois perguntaram: por que você reagiu? Não sei, na hora eu tive tanto medo que eu nem sabia o que eu estava fazendo. E a pessoa quase morreu, porque quando estava sob a mira de uma arma, perdeu os sentidos, de tanto medo. Pessoas que têm medo, tentam correr e não conseguem. Você já viu nos filmes que toda vez que a pessoa está correndo de um bicho, de um monstro, de um ladrão, ela cai? Não é? Você fala: meu Deus, por que cai toda vez? Pode ver, toda vez cai, principalmente as mulheres. Por quê? Porque você perde a coordenação motora. O medo é tão grande que, já viu a expressão? Não estava sentindo nem minhas pernas. Você perde a coordenação. O medo faz com que a pessoa faça coisas que ela nunca imaginou que faria. Era possível que alguém desse pulasse na água e tentasse atravessar aquele mar na braçada. Estavam atravessando no barco, ia tentar atravessar na braçada, de tanto medo. Quando um prédio pega fogo, a gente também já viu muito vídeo assim, muitos acontecimentos assim, de quando o edifício está sendo incendiado, algumas pessoas saem à janela e pulam. É uma reação de medo, de terror. Por falta de esperança, a pessoa se joga do prédio, talvez no pensamento: eu prefiro morrer assim do que queimado. E às vezes, porque ela se jogou do prédio, ela perdeu a oportunidade de ser salva por um bombeiro, que já estava chegando no seu andar. Porque o medo vira desespero. Uma pessoa desesperada não sabe o que faz. Se o vento estiver contrário, não se desespere. Se o vento estiver te impedindo de avançar, você já está cansado, com fome,
sem forças nos braços ou nas pernas. Hoje o Senhor está falando com você, luta mais um pouco, crê mais um pouco, continua com essa esperança e com essa fé, mas não cometa loucuras. Não cometa loucuras por causa de um medo, de um desespero. Não cometa loucuras, seja sensato. Não faça coisas das quais você vai se arrepender depois. Nessa situação que você está vivendo, quem sabe uma boa conversa não seja o início da solução da situação em que você está envolvido. Quem sabe um bom diálogo, quem sabe o olho no olho, não possa te ajudar a resolver essa situação. Quem sabe pedir conselho a outro, não pode te dar uma direção melhor. Mas desesperado, meu irmão, você não vai fazer nada que você se alegre depois, porque todas as vezes que alguém age por desespero, as suas ações vão produzir arrependimento mais tarde. Então hoje o Senhor está falando com você, tem pessoas aqui desesperadas mesmo. Tome muito cuidado. Não tire a sua vida por causa disso. Não tire a sua vida. Você talvez que esteja assistindo, está pensando em lançar a mão da sua vida. Não faça isso. Jesus me enviou aqui para dizer que Ele te ama e que Ele vai te ajudar nesse processo. Continua remando, rema mais um pouco, que Ele vai trazer a solução, Ele vai te dar salvação. Você vai ver que é bom confiar nele. Rema mais um pouco. Diga para quem está do seu lado, rema mais um pouco. Continua firme. Continua firme nesse propósito, e o Senhor vai te dar salvação nessa causa e nessa situação. Se você crê, se alegre e toma posse em nome de Jesus. Rema mais um pouco, não se desespere. Não se desespere. Como o Senhor Jesus disse para eles. Olha, hoje Ele fala para vocês também, olha, não tenha medo, mas tenha bom ânimo. Alegre o seu ânimo hoje. Quando a gente terminar aqui, eu quero orar com você, para que o Senhor redobre o seu ânimo hoje. Para que o Senhor redobre a sua alegria hoje, a sua fé e a sua confiança nele hoje. Vai dar certo. Você que está aqui sem saber como é que vai chegar a sexta-feira. Essa semana eu não vou conseguir chegar até o fim. Você vai sim, em nome de Jesus. Eu não vou conseguir chegar ao próximo domingo. Vai sim, o próximo domingo você vai estar aqui, glorificando a Jesus. Jesus me ajudou a chegar até aqui. Meu irmão, quando a gente está em dificuldade, sabe o que eu aprendi? Pode aplaudir o Senhor. Quando a gente está em dificuldade, desespero, não adianta. Não resolve o problema da gente. Ficar brigando com família, com filhos, com esposa, não resolve o problema da gente. Eu sei que tem coisas que são inerentes. E não adianta a gente falar, não se preocupe, porque a gente não se preocupa porque quer, é mais forte do que a gente. A gente não se estressa porque quer, é mais forte do que a gente. Eu sei que tem coisas que não adianta falar, não se estressa com isso, mas eu não consigo controlar, não tenho uma chave para desligar. Desligar o estresse. Mas você pode não se desesperar, isso você pode. E não se desespera, meu irmão, quem confia em Deus. Quem confia em si mesmo, quem confia em outro, pode se desesperar. Mas quem confia em Deus de verdade, esse não se desespera. Quem confia em Deus de verdade, vai ao Pai em oração e diz, Senhor, até aqui eu fiz tudo que podia. Agora daqui para frente, está nas suas mãos, me ajuda aí. Me ajuda aí, põe as suas mãos nesse negócio. Não se desespera. Jesus disse, tenha um bom ânimo. Ter um bom ânimo é a confiança em Deus, é a convicção que Ele vai nos ajudar. Essa semana vai ser terrível. Eu não sei se eu chego até domingo. Chega sim, próximo domingo você está aqui com a gente. Próximo domingo você está aqui adorando a Deus de novo. Próximo domingo você está aqui cheio de alegria pelo que Deus fez na sua vida. Você vai passar por essa semana assim. Eu estava dizendo que eu aprendi quando a vida está difícil assim. Não adianta ficar olhando para longe, não. A gente vai olhar para cada passo que a gente der, porque vai ser um de cada vez. Então essa semana você vai passar um dia de cada vez. Que vem a segunda, você vai vencer. Que vem a terça e você vai vencer de novo.
E a quarta, e a quinta, e a sexta, e o sábado e o domingo. Um dia de cada vez. Não se desespere. A Bíblia diz que cabe ao seu dia, a cada dia, o seu próprio mal. Então a gente entra em cada dia para vencer o mal que esse dia quer produzir. Dia após dia. Ah, esse mês vai ser terrível. Não, é um dia por vez. Um dia de cada vez. E quando a gente menos esperar, o mês já terminou. 2017 vai ser terrível. Um dia de cada vez. E quando a gente menos esperar, nós estaremos aqui no dia 31 celebrando, se alegrando e comemorando, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Até aqui Ele nos ajudou. E a gente vai celebrar. Portanto, olha, tenha bom ânimo. Creia. Confie em Deus. Se foi Ele que te botou nesse barco aí, Ele está de olho em você. Confie nele. E Ele vai ser aquele que te auxilia. Versículo 51, por favor. Diz assim, ó, e subiu para junto deles no barco. Até aqui Jesus estava fora. Mas, meu irmão, quando ele percebe que você já chegou no seu limite, não virá aprovação que você não possa suportar. Se você chegou aqui hoje e falou, estou no meu limite, então hoje é noite de você celebrar, porque a partir do seu limite, Jesus entra, toma a sua causa nas suas mãos e vai trazer a vitória para a sua vida. Amém? Se você chegou aqui no seu limite, então não é dia de morrer, não, é dia de se alegrar, porque a aprovação só vai até o seu limite. Ele não vai te dar uma carga que você não possa carregar, é só até o seu limite. E se chegou nesse limite, Jesus chegou no meu limite, então levante as mãos e glorifique ao Senhor, porque Ele vai entrar com ação na sua vida. Era talvez 4, 5, ou talvez quase 6 horas da manhã. Esses homens talvez tivessem remado 12 horas, sem praticamente vencer. 12 horas sem avançar. 5 quilômetros, 4 quilômetros em 12 horas não é nada. A gente faz isso caminhando de costa. Não era nada o que eles tinham avançado. Nada. Estavam cansados, com fome, exauridos, sem força. E ainda tem um fantasma pela frente para enfrentar. Meu irmão, mas nessa hora, Jesus entra no barco. Agora veja que Jesus não só entrou no barco, Ele fez o vento cessar. Jesus veio na hora que tinha que vir. Interviu na hora que tinha que intervir. Entrou no barco na hora que tinha que entrar. E vai ser assim na sua vida também. Não fique preocupado. Só faça o que Ele falou. Entre no barco e rema. Entra nesse barquinho aí, meu irmão, e rema. Faça a sua parte. Faça o que Ele comissionou a você. Ai, está tão difícil, está acontecendo tanta coisa. Eu estou ouvindo tanta coisa. Rema. Não se deixe levar pela circunstância. Não se deixe levar pelo que você viu no outro, pelo que o outro te fez, pelo que o outro falou, pelo que está ouvindo, pela sua fofoca. Não se deixe levar por essas coisas, porque isso tem destruído a vida de muita gente. Eu não estou mais porque o outro não está. Faça a sua parte. Não vou remar porque fulano não está remando. Rema você. Não fique transferindo a sua responsabilidade, culpando o outro. Faça a sua parte. Deus irá nos dar a vitória em nome de Jesus. Sabe, Deus nunca me desamparou. Já passei muita situação difícil nesses anos de ministério. Muitas mesmo, mais do que você possa imaginar. No momento da maior aflição, no momento que a gente já não tem mais força, que o vento sopra contra nós e que ainda vem um fantasma na nossa direção, é muito comum a gente pensar, o Senhor nos abandonou. Um instante à nossa frente, Ele fala, meu filho, esquece, porque eu não faço isso com os meus. Eu estou aqui, o que você precisa? Hoje Ele está dizendo para você, esquece esse negócio de que você foi deixado, que você foi largado, abandonado, desamparado. Esquece isso. Pode um pai ou uma mãe abandonar um filho, mas o Senhor jamais fará isso com os seus. Então esquece esse negócio que você ficou esquecido. O Senhor está com você nessa história, meu irmão. Continua remando e você logo, logo vai ver a vitória e a salvação que vem dele. Vamos ficar de pé, por favor. Aí o texto finaliza dizendo, Jesus entrou no barco com eles.
E quando Jesus entrou, subiu para dentro do barco, o vento cessou. Ficaram no seu íntimo grandemente pasmados, mais uma vez, porque lá em Marcos 4 eles já tinham ficado abismados com Jesus cessando a tempestade. Você sempre vai ficar pasmado com o que Jesus pode fazer na sua vida. Porque é uma coisa a gente imaginar que Ele pode, e outra é ver Ele fazendo. E esses dias, esses 3 domingos pelo menos, Jesus tem dito que vai fazer coisas que vai deixar você pasmado, abismado e escandalizado. Jesus vai fazer coisas grandes na sua vida. Não é porque a gente não crê. Esses discípulos criam, depois de tudo que eles tinham visto, eles criam em tudo que Jesus dissesse que ia fazer. Mas uma coisa é acreditar que pode acontecer, e outra coisa é viver. Eu quero que você creia, mas você também vai ter o sabor de viver o que Jesus vai fazer na sua vida. E não vai ser coisa pequena não, vai ser coisa grande. A vida de alguns vai ser tão grande que não é só você que vai ficar escandalizado não, toda a sua família. Até as pessoas que criticam tanto você vão ficar escandalizados quando verem o que o seu Deus vai fazer na sua vida. Quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. Nessa noite Jesus está entrando no barco de alguns aqui. E essa tempestade está cessando. Ó. Não só vai cessar, como o vento que virá será a seu favor. Para onde você quer ir, Betsaida, então vá. Hoje o Senhor está mudando aqui situações. Hoje o Senhor está dando ordem aos ventos, para que os ventos te sejam favoráveis. Hoje Ele está dando ordem ao vento. Ó, vento, está vendo o meu servo lá? Contribua com ele. O Espírito Santo quer se esruar na sua vida, que vai contribuir para a sua vitória. Eu quero orar com você para que saia esse desespero, para que o Espírito Santo remova essa ansiedade. Quero orar com você para que você seja fortalecido, os seus braços, os seus joelhos, você que ainda tem que remar mais, para que o Senhor te regenere fisicamente, espiritualmente hoje, para que você continue. Meu irmão, você vai continuar, porque tem mais ainda, mas a vitória é grande na sua direção. Feche os seus olhos. Oh Espírito Santo, você que está aí na sua casa assistindo, também feche os seus olhos. Feche os seus olhos e peço ao Senhor que te fortaleça. Eu peço a Ele que te fortaleça e que tire todo o medo. Eu peço a Ele que tire toda a ansiedade. Eu peço a Ele para que tire todo o desespero. Acalma o seu coração nessa noite, porque o Senhor quer trabalhar a seu favor. Acalme o seu coração nessa noite, porque Ele quer entrar nesse barco. Acalme o seu coração nessa noite, porque o Deus que faz cessar a tempestade é o mesmo que faz cessar o vento contrário. O mesmo que faz cessar o vento contrário é aquele que pode transformar o vento favorável, que vai te levar de vento em popa. O vento favorável que vai te conduzir dia após dia para viver o melhor do Senhor. Senhor, fortaleça o seu filho nessa noite. Fortaleça a tua filha nessa noite. Fortaleça, Senhor, os braços, as mãos, os joelhos. Fortaleça o tórax. Fortaleça, Senhor, nessa noite. Oh Espírito Santo, para que ele continue, para que ele não se desespere, para que ele creia somente em Ti, creia somente nele. Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente. Aos discípulos no barco, Jesus disse: não tenham medo, não tenham medo, não se desesperem.
Jesus vai entrar nesse barco, meu irmão. Jesus vai entrar nesse barco nessa noite e vai dizer para o vento: para. Você não vai impedir que o propósito se cumpra. Deus tem propósitos grandiosos na sua vida e através da sua vida, e nada vai impedir que o melhor de Deus aconteça. Nada vai impedir. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida hoje. Fecha os seus olhos, confia no Senhor, entrega tudo a Ele. E guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Somente em ti, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és nele, confia nele. Ele pode dizer ao vento: cala-te, vento. Ele pode dizer à tempestade: cessa agora. Confia nele, confia nele. Ele é o Deus que fortalece você. Se ele disse vá, então vá, porque ele vai te ajudar nesse processo. Ele vai estar contigo para que você chegue do outro lado. Ele tem promessas para a sua vida. Não dê ouvidos àqueles que querem te pedir de escutar a voz de Deus. Não dê ouvidos àqueles que te afastam de andar na presença dele. O Senhor tem algo preparado à sua vida. Se ele te pôs nesse barco, meu irmão, é nesse barco que você vai ver a vitória dele se estabelecer. Porque o barco que Jesus está, esse barco, meu irmão, ele vence. Ele chega no propósito. E esse propósito grandioso do Senhor, não há nada que vai impedir. Nada que vai impedir que esse propósito ele seja completo na sua vida. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos essa semana, em nome de Jesus, dia após dia. Seja o Senhor te fortalecendo. Essa semana, um dia de cada vez. Viva-o confiando no Senhor. Viva consagrando a sua vida. Viva como quem crê. Viva como quem espera. Quem espera nele. Cada um desses dias, viva como quem sabe que a resposta certa, ela vem do seu Salvador, ela vem do seu Redentor. A resposta certa vem dele. Viva cada dia como alguém que sabe, que está seguindo,
talvez não tão rápido quanto gostaria, mas está seguindo um dia de cada vez, um passo de cada vez, para chegar no lugar da promessa e da vitória do eterno. O Senhor hoje te fortalece nessa noite, para que você continue firme, sem desespero, sem medo, mas somente confiando no seu Salvador, no seu Redentor, porque Ele vive e trabalha ao seu favor. Receba hoje, em nome de Jesus, a sua vitória. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me ao fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Se você é um desses que vai chegar do outro lado, vai ver a promessa se cumprir, então glorifica o Senhor, dê brados de júbilo ao Rei. Aleluia. Não deixe de cumprir aquilo que Ele propôs para você. Meu irmão, não há nada melhor do que ser o que Deus te chamou a ser. A gente pode ser muita coisa nessa vida. A gente pode escolher ser o que quiser. Hoje o homem escolhe ser mulher e a mulher escolhe ser homem. Porque as pessoas podem escolher o que quiserem. Mas não tem nada melhor do que ser o que o Senhor te chamou a ser. Você pode escolher ser o que a sua vontade te diz. Mas o melhor que eu posso ser é o que Deus me chamou a ser. Isso é o melhor que eu posso ser. Não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor. E até mesmo para aquelas que estão muito distantes. Seja o que Deus te chamou a ser. Porque só assim você vai ter a sua vida completa. Só assim você vai se sentir pleno. Só assim você vai provar o que de fato é ser feliz. Quando eu me proponho a ser o que eu quero ser, essa felicidade é passageira demais, é curta demais. Quando a gente fala de reino de Deus, a gente não fala de nada curto ou passageiro, porque a gente fala de eternidade. Então deixa o Senhor construir os sonhos dele na sua vida. Seja o que Ele quer que você seja. Não se afaste disso. Não interrompa isso por nada. Está muito árduo o sol. Esse calor está insuportável, eu vou desistir. Se a noite não termina, a gente não chega do outro lado, eu vou deixar de remar. Quando você faz isso, você vai ser o que você quer. E deixa para trás o que Deus queria de você. Não tem coisa melhor a ser do que ser o que Deus me propôs. Seja o que Deus propôs a você. Seja quem Deus quer que você seja. É aí que a gente se encontra de verdade. É uma grande questão da humanidade de se encontrar de verdade. E aí as pessoas ficam inventando situações. Cada dia que o tempo passa, a gente vê que Jesus está para voltar mesmo, porque cada dia a gente vê uma situação nova. Que até as pessoas que fazem parte do grupo não sabem do que se trata, porque é novo. Porque as pessoas estão inventando novidades para tentar se encaixar naquilo que elas pensam que são, naquilo que elas pensam que querem ser. Então elas ficam inventando situações.
fica inventando novos grupos, novas nomenclaturas. Mas o que o Senhor quer que você seja é só uma coisa: que você seja filho. Se você for filho e fizer dele o Pai, caminhar debaixo da direção desse Pai, meu irmão, você vai entender o que é ser pleno, o que é se encontrar, o que é ser feliz. Felicidade não é ausência de problema, não é ausência de vento, não é ausência de tempestade, mas com tudo isso, a gente é feliz, porque a gente sabe que nós somos o que Ele quer que a gente seja, e ser o que Ele quer nos faz feliz, mesmo sem entender como é que isso funciona. O Senhor quer que você saia daqui para viver uma vida plena. Vida plena pode ser em dias de olhar para o céu ou em dias de olhar para o chão. Em dias de vento nas costas, te favorecendo a seu ir, ou em dias de vento no peito, te impedindo que você vá. Mas nada disso tira a nossa felicidade, a nossa convicção e a nossa certeza. Porque Jesus nos fez seus e nós nos tornamos dele. Portanto, entregue a sua vida a Jesus. Você que está aqui, você que está nos acompanhando, entregue a sua vida a Jesus e diga: Senhor, eu quero ser o que o Senhor espera de mim e o que o Senhor tem para mim. Entrega a sua vida a Ele e deixa Jesus fazer morada na sua vida. Você vai ver que mesmo com o vento contrário, você tem motivos para sorrir e nenhum para se desesperar, porque você sabe que no momento certo Ele vai intervir, vai entrar no seu barco e imediatamente esse vento cessa. É assim que funciona e é assim que Ele quer que seja. Feche os seus olhos um instante. Pai, essas vidas que hoje decidem entregar-se para o Senhor, entregar-se para viver não o que elas quiseram até hoje, mas o que elas querem conhecer de Ti e o que Tu queres para elas. Cada homem, mulher, jovem, cada pessoa que aqui está ou assistindo essa transmissão, esse vídeo, que está dizendo: eu quero ser o que Deus tem para mim, que elas se entreguem hoje de coração, em espírito e em verdade, e Te recebam como seu único e suficiente Salvador. Perdoe o Senhor pelos seus pecados, perdoe o Senhor pelos caminhos que escolheram para a sua vida até aqui. Perdoa-lhe, Senhor, escreve o nome de cada um deles ou de cada uma delas no livro da vida. Lhes dê a salvação em Cristo Jesus e lhes permita, Senhor, estar no centro da sua vontade daqui por diante. Lhes permita, Senhor, que eles sejam o que Tu queres e o que Tu esperas de cada um deles. Que eles vivam, Senhor, por consequência, uma alegria verdadeira e eterna, que só tem quem está na sua presença. Em o nome de Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor por todas as pessoas que podem fazer essa oração nessa noite ou nessa hora.